Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos conversar de um assunto que eu chutaria, ser o evento geopolítico mais importante do ano. Eu sei que a gente está no final de março ainda, e é um chute aí arriscado, mas eu acho que dificilmente algo vai superar o recente acordo entre Irã e Arábia Saudita, intermediado pela China. Como sempre, as fontes do meu estudo, eu utilizei 3 think tanks americanos. O primeiro foi o Hudson Institute, o segundo foi o Carnegie Endowment for International Peace e o terceiro foi o Center for Strategic and International Studies, todos norte-americanos. Eu utilizei também um pouco de reportagens que fui achando e compilando os dados. Bom, novamente, o fato é o acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, intermediado pela China. Qual que é o problema que existe entre esses dois países? É um problema antigo, eu não vou aqui me estender muito, mas ele aumenta a partir de 79. Mossadegh cai no Irã e Ayatollah Khomeini ascende ao poder. Eu falei disso no terceiro vídeo do canal. E ele inaugura uma teocracia muçulmana xiita no Irã, em oposição aos sauditas, que são majoritariamente sunitas. Os países começam a se provocar ao longo de anos e décadas, e o problema aumenta em 2016, quando a Arábia Saudita captura, julga e executa um clérigo intelectual xiita que era referência no Irã, acusando-o de terrorismo e conspiração. Ele é condenado à morte, ele é morto, executado, e como forma de protesto, os manifestantes iranianos, eles invadem a embaixada saudita em Teherã, tocam fogo, tem tiroteio, gente ferida, e os dois países então resolvem oficialmente encerrar relações diplomáticas, em 2016 isso. Paralelamente a isso, os dois países eles travam uma guerra por procuração no Iêmen. É uma guerra muito séria, ela é considerada a pior guerra civil do mundo hoje, e a ONU estima que mais de 500 mil de pessoas já morreram em decorrência direta ou indireta do conflito, seja pelo conflito em si, seja pela fome, pela crise sanitária, pelas doenças que são geradas como decorrência direta do conflito. A guerra no Iêmen, ela é travada por procuração. O Irã financia e dá suporte aos rebeldes Houthis no Iêmen, enquanto o governo saudita dá apoio ao governo central iemenita. É uma guerra bem séria. Se vocês digitarem Guerra Civil Iêmen no Google, vocês vão ver, infelizmente, imagens aterrorizantes. A chave do acordo de paz entre eles, basicamente, foi o compromisso de cessar agressões, né? O Irã, então, vai parar de fazer ataques à Arábia Saudita, e a Arábia Saudita também vai parar vai reduzir o apoio que dá aos militantes que têm como alvo o reino, né? Então, por que é tão importante? É efetivamente um acordo de paz que potencialmente vai ser cumprido, e ele joga na gênese que esses dois países, eles sempre disputaram uma liderança pelo Oriente Médio, tá? Junto com Israel. Aqui no Ocidente, a gente tem a visão equivocada, muito por influência da imprensa, de que Israel é o grande player do Oriente Médio, mas essa visão ela não é 100% correta. Nós temos 3 grandes players ali, que são Israel, o Irã e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também muito porque conta com apoio americano, por causa do petróleo dos sauditas, né? Então, um acordo de paz a essa altura do campeonato, em que as embaixadas vão ser reabertas, sendo esse acordo mediado pela China, ele joga todo o epicentro diplomático para o Oriente Médio de volta, tá? E qual que é o grande lance aqui de uma China protagonista? Vou beber uma água. Um acordo mediado pela China, ele altera a diplomacia no Oriente Médio e ele desafia frontalmente os Estados Unidos. Porque sela um acordo de paz intermediado por China e joga os Estados Unidos de escanteio. Os Estados Unidos deixam de exercer um papel que historicamente eles dizem exercer, tentam exercer
na região. E veja, é importante porque antigas rivalidades que existem no Oriente Médio são derrubadas com esse acordo. Tá? E os americanos, que foram os principais atores no Oriente Médio nos últimos 75 anos, quase uma década, eles ficaram de escanteio. Não conseguiram atuar. Então, inaugura-se no mundo um lugar em que a China assume um papel de negociadora de tréguas, negociadora global de tréguas e intermediadora de conflitos, reordenando, né, alianças e rivalidades que eram habituais. Novamente com Washington deixado à margem, né? Os chineses, eles sempre se abstiveram de cumprir com esse papel intermediador, eles sempre atuaram mais em bastidor, numa atuação que quem não é da área não costuma ver, então é muito discreto. Só que agora eles inauguram essa fase em que eles avocam para si essa condição de intermediadores e de líderes do mundo, no sentido de coordenar esforços de paz. É um novo patamar para a China, que tenta contemplar certo prestígio diplomático. Como que os Estados Unidos reagiram a isso, né? O Biden fez aquele tradicional cara de paisagem dele, leitor de teleprompter, e ele saudou publicamente, achou que é um bom acordo, é uma boa iniciativa da China, e não expressou preocupação. Óbvio, esse era o pronunciamento que ele poderia dar, né? Em face da situação, em face da circunstância. Outro elemento que a gente precisa analisar é que o acordo ele não foi mediado em si só pela China, mas ele contou com a participação pessoal do Xi Jinping, o presidente chinês. Então, o que aparenta desse acordo é que o Xi Jinping está tentando alavancar sua presença pessoal e sua influência pessoal nessa negociação com os estrangeiros. Então, isso muda toda uma política da China. Qual é essa política, basicamente? Resumindo aqui. Mao Zedong governa a China, grande fome de Mao, aquele caos todo. Mao cai, renuncia, né? E ascende ao poder Deng Xiaoping, que na minha visão é o maior líder que a China já teve. A história de Deng é fantástica. E Deng Xiaoping, ele inaugura uma fase em que a política da China ela é menos intervencionista. Ele é muito reformista também. Ele se volta para a China e desenvolver a China um aspecto mais capitalista. E eu vou dizer, a China que nós vemos hoje é muito derivado do Deng, da época Deng. Eles aprenderam muito com a parte diplomática do Mao Zedong, mas a parte desenvolvimentista chinesa é herança forte do Deng. Ele, para mim, é o maior líder que a China já teve, de verdade. Então, com Xi Jinping inaugurando uma fase em que ele pessoalmente intervém, essa fase do Deng, em que uma China menos intervencionista, mais de bastidor, começa a ficar afastada. Então Xi Jinping está inaugurando uma nova fase, né? E veja, ele fez visitas recentemente ao Irã e aos sauditas. Na verdade, ele visitou os sauditas, e ele recebeu os iranianos na China, recebeu muito bem, e ele recebeu com pompa de Estado. Pouco tempo antes, ele tinha recebido o Jake Sullivan, foi o Jake Sullivan, quase certeza, foi um representante do governo americano. E ele não fez nenhuma cerimônia muito honrosa para receber o americano. Os iranianos, ele recebeu na pista, com pompas militares. Então, isso dá um recado diplomático muito forte, né? É sempre bom frisar, né, que o Irã e a Arábia Saudita eles são dois grandes países exportadores de petróleo e cujo grande cliente é a China. Então a China está diretamente interessada, por óbvio, com esse acordo de paz. Em paz, negocia-se melhor. O Nassim Taleb ele tem uma frase que é fantástica, né? Salvo engano, o comércio é a porta da tolerância. Pensem nessa frase, no poder dessa frase. Tinha que ser Nassim Taleb, aquele gênio, né? Então, Xi Jinping está diretamente interessado na paz entre ambos os países. E que anunciaram oficialmente que vão reabrir as suas embaixadas dentro de 2 ou 3 meses e vão começar a restabelecer um processo gradual de restabelecimento de comércio e operações de segurança.
levou a esse realinhamento, né? São diversos fatores. Eu vou pegar mais uma água aqui. São diversos fatores. Se nós formos ver bem, economicamente falando, o Oriente Médio já está há muito tempo com a China, já está há muito tempo abraçando Pequim. Para vocês terem noção, em 2021, o comércio entre China e Oriente Médio, globalmente entendido, fechou na ordem de 260 bilhões de dólares em contrato. Tá? Em compensação, os acordos comerciais entre Oriente Médio e Estados Unidos fecharam de 2021 com 82 bilhões. Uma diferença brutal, de 260 bilhões com a China para 82 bilhões com os Estados Unidos. Então, evidentemente, que a China está ampliando o seu arco de poder para essa região, assim como está fazendo na África. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Isso vai dar problema. Anotem. Bom, vejam, a Arábia Saudita ela é um dos regimes mais repressivos do mundo, né? Violador de direitos humanos, é notório isso, pena de morte, é um país bem assim pesado para se viver. Mas, apesar disso, não sofre nenhuma interferência ocidental no sentido pró-democracia. Por quê? Porque eles têm, além de ter o petróleo, eles têm serviços de segurança muito bem estabelecidos. O serviço secreto saudita é um dos melhores do mundo. Então você tem esse aparente antagonismo, né? Um dos regimes mais repressivos do mundo, apoiado pelos Estados Unidos, que lá não tenta ficar fazendo revoluçãozinha colorida em prol da democracia como faz em outros países, né? Para você ver. E por causa do petróleo, os sauditas eles conseguiram ao longo de sua história um grande poder de barganha em relação a Washington. Então, os Estados Unidos se colocam na posição de polícia do mundo, mas não dão muito pitaco na relação com os sauditas. Para vocês verem, recentemente os sauditas violaram um acordo que tinham com os Estados Unidos na área do óleo, produção de petróleo, e eles violaram esse acordo, os sauditas, exatamente para manter o preço da commodity elevada. O Biden reclamou, chiou, chorou, falou que era uma jogada suja dos sauditas porque eles estavam se aproximando do Vladimir Putin, que na visão americana é temerário. E o Biden, inclusive, ameaçou consequências para cima do reino saudita. E não fez nada. Ou seja, sinal de fraqueza forte. Um outro evento que eu gosto de trazer para mostrar o poder dos sauditas, ele é um pouco pesado, mas a audiência é adulta e consegue entender isso, né? Antes de eu falar desse próximo evento, quem que governa a Arábia Saudita de fato é um cidadão chamado Mohammed bin Salman. Ele é o príncipe herdeiro, ele não é o rei. O rei basicamente abdicou de fato, né, do trono e deixa o filho comandar o reino saudita. E MBS, Mohammed bin Salman, ele é um líder muito forte e ele é um cara bem assim, mão pesada. Eu diria, além disso, ele tem uma visão de geopolítica que poucos líderes no mundo têm. Veja, ele é filho do rei e ele foi preparado desde criança para assumir o trono. Então ele é de longe inteligentíssimo e é de longe um dos maiores analistas geopolíticos do mundo. Na minha opinião, nós temos 4 grandes hoje no mundo, 5 grandes hoje no mundo. Seria aí entre os 3, Xi Jinping, Putin e Mohammed bin Salman. Aí um espacinho ali mais abaixo um pouco, o Lukashenko e também o Erdogan. Veja, Mohammed bin Salman é um dos grandes players geopolíticos aí no mundo, tá? Veja, um evento que eu gostaria de narrar para contar e explicar para vocês a importância da influência saudita, né? Os sauditas, como eu disse, são um regime bem repressivo e um cidadão chamado Jamal Khashoggi, um jornalista saudita, ele começou a fazer diversas críticas ao governo do Mohammed bin Salman.
e ele começou a incomodar muito o MBS. A MBS basicamente deu o que seria uma fátua aí, uma sentença de morte, e o Khashoggi teve que sair da Arábia Saudita e ele se exilou nos Estados Unidos. A CIA, de forma muito inteligente, captou ele como um ativo e colocou ele numa posição importante no Washington Post, que, para quem não sabe, é basicamente a pronunciadora de interesses do Deep State americano. Então, quando você lê o Washington Post, você está lendo basicamente o que a CIA quer que aconteça com o mundo. Então, é uma fonte de manipulação bem poderosa, né? Washington Post. Enfim, o Khashoggi começa a escrever para o Washington Post, exilado nos Estados Unidos, e já ali com um green card americano. Khashoggi se divorcia. Khashoggi se apaixona por uma novinha. Khashoggi quer casar com a novinha. E Khashoggi, pouco inteligente, pronunciou para o mundo que queria se casar e ia iniciar o processo de casamento. Só que ele era divorciado e ele precisaria cumprir com algumas burocracias pelo fato de ser divorciado. Khashoggi vai até o consulado saudita nos Estados Unidos e tenta dar início ao processo burocrático que ele tem que comprovar perante as autoridades sauditas para casar com a novinha. O MBS já tinha alertado o serviço secreto, e o serviço secreto o que fez? O serviço secreto saudita inviabilizou burocraticamente que ele conseguisse esses documentos em território americano. Jogaram fora o documento, eu não sei. Eles usaram de uma artimanha e Khashoggi não conseguiu se casar nos Estados Unidos. E aí o que o serviço secreto saudita fez de forma muito elegante, muito fina? Do ponto de vista técnico, tá? Novamente, não estou julgando a moral do ato. Eles induziram Khashoggi de que seria mais fácil ele se casar na Turquia. Khashoggi acreditou, não sabia que estava conversando com o serviço de inteligência saudita, e ele tinha uma viagem marcada para a Turquia, para fazer uma reportagem. Khashoggi vai para a Turquia e faz a reportagem, e no tempo livre vai até o consulado saudita na Turquia para dar início ao processo de casamento. Khashoggi entra no consulado, Khashoggi nunca mais é visto. Khashoggi foi morto, Khashoggi foi esquartejado por ordem direta de MBS, Mohammed bin Salman. Ok? Eu estou falando de um cidadão que estava exilado nos Estados Unidos com green card americano, escrevendo para o Washington Post, com as bênçãos da CIA, e o que os Estados Unidos fizeram? Nada. Nada. Esse é o poder saudita no mundo. Entendem como é errada a nossa visão de que Israel é o único player do Oriente Médio? Esse é o poder dos sauditas, tá? Para quem quiser, tem uma série na Netflix que explica um pouco do caso do Khashoggi. Eu assisti, achei meio... bom, eu não sou técnico na área, mas achei meio lacrador, meio assim, um roteiro estranho, enfim. Eu acho melhor ler sobre a história se tiver interesse. Bom, e agora o MBS, Mohammed bin Salman, ele está se voltando para os chineses, né? E inclusive ele chegou a manifestar interesse em ingressar na Organização de Cooperação de Xangai, já que boa parte do seu petróleo vendido vai ser vendido, ele é exportado para a China, né? Eu falei disso no meu primeiro ou segundo vídeo aqui no canal. E esse acordo com os sauditas e chineses, ele é um sinal de agilidade dos chineses, né? Mas assim, a gente tem que entender que o cenário, ele é complexo. Eu vou explicar o porquê. Teve um momento em que os sauditas eles chegaram a pedir ajuda para os Estados Unidos para financiar um programa de natureza não nuclear, um programa de natureza não militar, mas um programa nuclear de natureza não militar. E esse pedido ele foi negado por Washington. Só que a questão é óbvio que os americanos não iriam aceitar esse pedido dos sauditas. Os americanos não querem ver outros players potencialmente nucleares no mundo. Se você duvida disso, lembre-se da história do que aconteceu na nossa base de Alcântara em 2000 e 2001. Né? Aquilo foi uma sabotagem. É óbvio isso. Então, assim, os americanos não têm o menor interesse em financiar um programa, ainda que civil, um programa de natureza nuclear, porque os militares podem
encampar tecnologia e acabar produzindo para fins nucleares armamentistas, né? Então a pergunta que fica é, se os sauditas sabiam que esse programa nuclear não ia ser aprovado pelos Estados Unidos, por que eles pediram? É interessante, né? Eles iam receber ou não. A impressão que passa analisando é que assim, os sauditas foram convencidos pelos chineses, provavelmente, talvez tenham recebido alguma instrução dos chineses, no sentido de fazer o pedido formalmente, Washington negar, e aí isso gerar no seio da sociedade saudita e também na cúpula do governo saudita o sentimento de que os Estados Unidos não estão com eles, estão os abandonando. Então, sim, uma sensação de isolamento. E aí, obviamente, com os sauditas isolados, os chineses batem na porta e oferecem os seus serviços. Então, é muito interessante o fato dos sauditas terem feito o pedido expresso para um programa nuclear de natureza civil, sabendo que isso iria ser negado por Washington, né? Foi uma jogada genial. Forçou os Estados Unidos a falar não, o que abriu caminho para os chineses baterem na porta dos sauditas e oferecerem o serviço. Outro aspecto que a gente tem que analisar nessa matemática complexa é o fato do Donald Trump ter saído do JCPOA, que é um acordo que, querendo ou não, ele limitava o programa nuclear iraniano. Agora eu estou falando do Irã, não estou mais falando dos sauditas. E o que acontece? Com a saída do JCPOA, hoje, provavelmente, os iranianos eles estão aí em vias de conseguir uma arma nuclear. Talvez eles já tenham urânio enriquecido a esse ponto. O Mossad, o Serviço Secreto Israelense, ele tem reiterado que a situação do programa iraniano nuclear iraniano ele está em estágio avançado, mas uma coisa tem que ser dita a bem da verdade, os israelenses falam isso há quase 10 anos, tá? E nós temos que entender também, os israelenses eles são peritos em deception, que é essa arte de desviar a informação, então a gente não tem nem como saber se é verdade ou não. Mas enfim, então nós temos aí uns sauditas que tentaram se nuclearizar, não conseguiram, e aí os chineses bateram na porta. Os iranianos estão se nuclearizando também, e os chineses estão patrocinando. E por que os chineses estão patrocinando o programa nuclear iraniano? Que eles são bonzinhos? Não. Quando o Trump sai do JCPOA, ele, além de sair do JCPOA, ele impõe um embargo ao regime iraniano de uns, se eu não me engano, 4, 6 bilhões de dólares. O que os chineses fazem? Batem na porta dos iranianos e falam, olha, a gente tem aqui uma linha de crédito de 40 bi de dólares, em oposição aos 6 que vocês estão sofrendo dos americanos, e com esses 40 bi vocês podem financiar o programa nuclear de vocês. Então, novamente, aquilo que eu sempre falo, todo vídeo eu falo isso, o sistema de sanções norte-americano está levando seus oponentes para o colo dos inimigos dos americanos. Não tem sido uma estratégia inteligente. Uma coisa que tem que ser dita, tá? O Joe Biden tentou reafirmar o JCPOA com os iranianos, o acordo não deu certo. Existe uma conversa de bastidor que a conversa não deu certo porque não envolveu os brasileiros. A história é muito complexa, mas os brasileiros, a diplomacia Itamaraty queria se envolver nesse acordo. A Hillary Clinton não deixou. Se você não precisa acreditar em mim, para você ver mais sobre esse assunto, você digita Celso Amorim, acordo nuclear no YouTube, você vai achar entrevistas dele explicando esse processo de sabotagem do Partido Democrata para o Brasil não participar do processo do JCPOA, né, que iria colocar o Irã de volta nesse acordo, e aí o Irã não volta para o JCPOA e agora está se nuclearizando. É até de se pensar, né? Será que os democratas não querem um Irã nuclear? É um questionamento que a gente tem que fazer. Por que eles sabotaram, né? Veja, os chineses estão então financiando aí os iranianos, né? Os iranianos também estão de mão dada nos chineses pela via indireta na Ucrânia, porque eles criaram um programa de drones. Eu falei disso no meu 3º ou 4º vídeo. E esses drones iranianos chegam na Rússia, talvez por intermédio dos chineses. Enfim, e os iranianos, querendo ou não, estão na Ucrânia também. Veja, a China ela não quer um Irã nuclear. Eles não são idiotas. Eles têm o mesmo pensamento que os americanos e com razão. Eles não querem mais um país nuclear que possa rivalizar com eles no cenário internacional.
né? Quando você tem um país nuclear, desculpem a expressão, você põe um pau na mesa, né? Não é tão simples assim fazer. Tanto é que todo país que é nuclear não sofre revolução colorida, vocês já perceberam? Pode pegar. Não tem revolução colorida em país nuclear. Porque o serviço de inteligência detecta e fala, irmão, se você continuar patrocinando essa revolução colorida aqui dentro, ó, Nova York vai desaparecer, tá? É assim que o jogo é jogado no mundo, tá? Bom, os chineses eles não querem um Irã nuclear. Mas eles usam isso como uma arma de provocação aos americanos. Porque, veja, patrocinando parte do programa nuclear iraniano, como eles patrocinaram, eles financiaram, eles estendem o seu arco de influência sobre Teherã. Então os iranianos ficam meio que na mão dos chineses. Então, a influência sobre o Irã passa a ser chinesa e não americana. Então provavelmente o que vai acontecer é o seguinte, eles vão financiar. Quando a China perceber, o MSS, o Serviço Secreto Chinês, perceber que eles estão bem perto, os iranianos estão bem perto da bomba, os chineses cortam o financiamento e falam, ó, agora vocês estão na nossa mão, bababá, e os americanos perdem seu poder de influência, até bélico, sobre a região, né? Inteligentíssima estratégia. É o que eu suponho que esteja acontecendo, tá? Novamente, a gente tem que perder essa noção de que Israel, essa impressão de que Israel é o grande player. A gente tem os iranianos e os sauditas lá. Prova disso, além de tudo isso que eu já falei, por exemplo, o Irã é quem financia os Houthis no Oriente Médio, no Iêmen, os Houthis no Iêmen, nessa guerra que está sendo travada por procuração contra a Arábia Saudita. Os iranianos financiam também o Hezbollah no Líbano, que já é um exército bem consolidado e já está começando a opor forças reais ao IDF, que é o Israeli Defense Forces, né, o exército israelense. Os iranianos também financiam algumas forças xiitas no Iraque. Eles financiam o Hamas na Palestina. E também eles participaram do financiamento do Bashar al-Assad na Síria, quando os americanos tentaram derrubar o Assad. Então, em 2015, os americanos tentam derrubar Assad. O Putin põe o pau na mesa, banca o Assad, inclusive através do uso de milícias particulares, né, private companies, tipo Wagner Group, e os iranianos também financiam, dando logística, um pouco de venda de armas também, drones, enfim. Os iranianos, eles jogam bem no Oriente Médio, viu? Eles têm uma atuação bem difundida. Os iranianos não são idiotas, né? E recentemente eles fizeram um anúncio, eu vou ler para vocês bem curto, que o acordo entre Irã e Arábia Saudita foi um terremoto para anunciar a era pós-americana no Oriente Médio. Eu vi também, foi muito interessante, um pronunciamento da porta-voz da Casa Branca. Essa moça, se vocês pesquisarem a história dela, vocês vão chegar a uma conclusão. Ela foi escolhida unicamente por um motivo. Ela consegue responder de forma muito satisfatória aos anseios dessa agenda progressista identitária, né? Continua vivendo em Wonderland, Alice no País das Maravilhas. E no pronunciamento da Casa Branca, ela disse o seguinte, que o Irã, eu vou abrir aspas, o Irã está sob real pressão e sofrendo de profundas dificuldades econômicas por causa das sanções americanas. A conta fecha, né? Os americanos sancionam os iranianos em 6 bi, a China vem e oferece 40 bi, e os iranianos estão sofrendo. Fantástico. O preço de você não viver conforme a realidade, né? Agora, sobre a China, a gente tem que ver o seguinte. A posição chinesa ela tem alguns riscos, tá? Veja que se esse acordo entre sauditas e iranianos não for cumprido, isso passa a imagem de que os chineses não sabem ser líderes globais na intermediação de acordos de paz. Então passa uma mensagem de incompetência. Ou seja, se nós formos ver em determinado aspecto, a jogada de Pequim ela é alta. Eles estão jogando alto. Porque a falha no acordo vai passar uma imagem no meio diplomático de incompetência chinesa.
E isso pode custar, por exemplo, um futuro quarto mandato de Xi Jinping, né? Porque ele, como eu disse, ele está atrelando muito o sucesso desse acordo à imagem pessoal dele. Então, se não der certo, a imagem pessoal dele como líder fica prejudicada e talvez ele não seja reconduzido em 2028, se eu não me engano, 2030. Bom, outra coisa que os chineses vão ter que lidar, outro aspecto, é que eles vão ter que obrigatoriamente, a partir dessa jogada que eles fizeram agora, eles vão ter que obrigatoriamente lidar com a necessidade de definir o papel deles na região no futuro. Eles se vincularam a isso necessariamente. Eu vejo 3 opções para a China, tá? Uma, ela vai adotar a postura de intermediadora diplomática para o futuro. A outra, segunda opção, a de patrono militar. E a terceira opção vai ser assim de um player econômico desinteressado, um titã econômico desinteressado. Se nós formos ver a tradição chinesa, eles optam sempre pela terceira, a de titã econômico desinteressado. E isso é muito oriundo dessa doutrina que foi herdada do Deng Xiaoping, de não intervenção, atuação de bastidor, titã econômico desinteressado. É, por exemplo, como eles estão atuando na África, poderosamente, muito na América Central também. Eu acho que é cedo tirar a conclusão, porque, como eu disse, o Xi Jinping, atrelando a imagem pessoal dele a esse projeto, ele rompe com essa tradição do Deng Xiaoping. Não sabemos se vai dar certo. E também rompe com essa tradição do titã econômico desinteressado. O Xi Jinping, ele tem uma veia mais agressiva um pouco. Então, eu não excluo a possibilidade de ele tentar fazer um mix entre essas 3 opções que eu falei. Intermediador diplomático, patrono militar e titã econômico. Veja, o que seria o patrono militar? É bom explicar. Como sempre, os chineses eles não são adeptos da guerra cinética. Tiro, porrada e bomba. Para eles é guerra híbrida, guerra de longo prazo, não guerra, desinformação, desestruturação da sociedade. É assim que eles jogam, é assim que eles estão ganhando poder e desbancando os Estados Unidos. Então, quando eu falo patrono militar, eu não estou falando tiro, porrada e bomba. Mas, às vezes, contratos militares, provocações e mais esse aspecto da guerra híbrida, tá? Então, talvez o Xi Jinping ele opte por mesclar, né, o intermediador diplomático com o patrono militar e o titã econômico. Outro desafio chinês que tem que ser elencado e é relevante é o fato de que os Estados Unidos, quando eles atuam no Oriente Médio, eles exigem dos parceiros árabes contratos mutuamente exclusivos. Então os americanos falam, olha, por exemplo, sauditas, vocês vão negociar com nós americanos, vocês não podem negociar com mais ninguém. Ok? Então veja, nesse ponto de vista, é evidente que no futuro nós vamos ter um choque entre o interesse chinês e o americano. Porque o chinês, ele não tem essa visão americana. Ele faz contrato e negócio com todo mundo. Os americanos não permitem isso. Então, uma hora, os chineses provavelmente vão tentar entrar em algum acordo comercial com alguém que vai estar impedido por uma cláusula firmada com os americanos. Isso vai dar choque. Não sabemos a consequência disso, né? Eu acho que outra questão que a China vai ter que lidar é com o fato de que Israel existe e tem que continuar existindo, e os chineses vão ter que usar de uma habilidade que nós não sabemos se eles têm para lidar com o fato de ter que conversar ao mesmo tempo, a patrocinar e conversar e aceitar a existência ao mesmo tempo de um Irã, de uns sauditas, do Iêmen, dos sírios e dos israelenses. Então, será que a diplomacia chinesa vai ter essa habilidade? Já que eles estão agora começando com esse papel mais preponderante nessa área? Não sabemos, tá? Uma breve observação sobre Israel. Israel está numa situação um pouco complicada, mas eu também não acho que é tão grave assim. Por quê? Os israelenses eles são bem pragmáticos, eles existem até hoje por causa da habilidade deles, né? Eles são muito bons, são pragmáticos,
E se nós formos analisar, o interesse original dos israelenses era se aproximar dos sauditas, para formar como se fosse uma coalizão anti-Irã no Oriente Médio. Já que os sauditas são próximos dos americanos, os israelenses dariam as mãos para os sauditas. Então você teria os sauditas, que são rivais dos iranianos, os americanos, que são rivais dos iranianos, e os israelenses, rivais dos iranianos, todos juntos, de mãos dadas, para criar essa coalizão anti-Irã no Oriente Médio. Mas, com esse novo acordo de paz, Irã e Arábia Saudita intermediado pela China, a gente pode considerar que foi até um erro do governo Biden, da diplomacia americana, né? E isso pode trazer prejuízos para a administração do Benjamin Netanyahu. Olha, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Esses acordos, eles não são costurados da noite para o dia. Isso demora tempo, muito tempo, meses. E chama a atenção que a inteligência americana não detectou esse movimento e foi pega de surpresa. Então, isso passa uma mensagem muito clara de falha de inteligência. Existe um boato, e agora eu vou falar aqui, é um boato, de que agentes da CIA estão morrendo, os operativos estão morrendo no Oriente Médio. Então, provavelmente, houve uma falha de segurança dentro do serviço de inteligência americano e o nome desses agentes está sendo leaked, vazado para as agências de segurança dos rivais americanos. Talvez aí um novo escândalo no estilo Aldrich Ames, vou fazer um vídeo sobre o Aldrich Ames no futuro, ou algo como o Robert Hansen, ou algo como a Ana Montes, não sabemos. Mas existe o boato de que esses agentes estão morrendo. Isso explica uma falha de segurança que permitiria os Estados Unidos não terem detectado essas negociações entre sauditas e iranianos. É bem razoável essa interpretação, tá? Não sabemos se é um fato, eu gosto sempre de frisar. Eu tenho uma leitura de que os israelenses, como não são idiotas, eles já perceberam que o barco está afundando. O barco americano no Oriente Médio está afundando. Os americanos estão com 80 bilhões de contrato, os chineses com 260, os americanos estão perdendo influência, estão perdendo todas as suas guerras, então o barco está afundando, e os israelenses perceberam, olha, a gente não pode ficar aqui não, senão a gente deixa de existir. Nessa equação nós temos um Irã nuclear, a gente não sabe o que pode acontecer, e os sauditas de mãos dadas com os iranianos, com o intermédio da China. Bom, então assim, os israelenses estão se ligando, não podemos mais confiar nos Estados Unidos, né? Qual que é a consequência disso? Por incrível que pareça, acho que a gente vai ter um pouco mais de paz no Oriente Médio. Então os israelenses vão ser mais moderados em suas provocações aos rivais, menos ataques, não vão provocar tantos palestinos, ter aquelas ondas de violência. Eles vão ter que segurar um pouco a onda, os israelenses, nos próximos anos, pelo menos nos próximos 10 anos. Eu faço essa análise, tá? Anotem. Para provocar menos os árabes e conseguir viver mais em paz. Até porque, como eu disse, o negócio é a porta da tolerância, né? A loja é a porta da tolerância, e como eu disse, não, como Nassim Taleb disse, os chineses entendem que paz é melhor para os negócios, então eles vão também forçar a barra para o sentido dos israelenses também não provocarem, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, e é o certo. Então eu acho que Israel vai tentar ampliar o arco de influência deles através da paz, tá? Eu realmente acho isso, mas não vai ser fácil para os israelenses, embora eles tenham muita habilidade, porque a China se uniu aos sauditas e os iranianos no momento que Israel queria dar a mão para a Arábia Saudita e Estados Unidos contra o Irã, né, formando uma coalizão anti-Teherã. Os sauditas, eles têm aqui assim, exigido, como parte de eventual acordo com Israel, algumas garantias para os Estados Unidos. Então eles querem algumas garantias de segurança, eles querem também aquela garantia de desenvolvimento de um programa nuclear não militar. Foi firmado nesse potencial acordo entre israelenses e sauditas. Isso não deu certo. Então os israelenses agora estão um pouco de escanteio mesmo, eles vão pôr um pouco as barbas de molho. É difícil prever o futuro, mas eu acredito bem nos israelenses, são bem habilidosos. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Uma breve digressão aqui. Beber uma água. Eu vou fazer agora algumas considerações esparsas sobre esse assunto ainda, que tem alguma relação indireta com o acordo. Corre um boato na boca pequena
que os chineses estão tentando desempenhar aí um papel central na negociação de paz no acordo no conflito da Ucrânia, né? Não sabemos se isso é verdade. Se isso for, isso joga uma pressão extra sobre o governo de Joe Biden, porque imaginem um acordo de paz firmado entre Ucrânia e Rússia. Isso demonstra que ou os americanos e europeus são extremamente incompetentes, o que talvez seja verdade, ou que eles estavam também só rufando tambor de guerra, porque estavam lucrando com a guerra. Porque nós sabemos que a indústria armamentista americana e europeia lucra muito com guerras, né? E isso também é verdade, né? Então, eu acho que no fundo o que vai acontecer, se for verdade a história de que os chineses estão tentando negociar a paz, a situação fica complicada porque passa a incompetência dos europeus e americanos e também passa a maldade deles, a má fé, porque eles estavam financiando o conflito, né? Tambores de guerra para pro pau comer e eles conseguirem encher o bolso. Tanto é que nós sabemos, né, a democracia americana ela foi capturada pela indústria armamentista e indústria farmacêutica. Os últimos eventos aí, a partir de 2020, provam isso, né? Enfim. Eu ia falar alguma coisa aqui que me veio à cabeça e eu esqueci. Bom, enfim, vamos continuar. Sabe o que eu acho? Eu tô começando a ver, eu não tô, assim, eu vou dar um chute, tá? Se tiver um acordo de paz na Ucrânia, se tiver um acordo de paz, ele vai ser firmado mais ou menos como foi o Guerra da Coreia. Um paralelo 38, mas eles vão usar o Dnieper como referência. Então, a parte leste vai ficar para a Rússia, a leste do Dnieper, o rio que cruza a Ucrânia, e o oeste vai ficar com o eixo do Otanistão. Ou seja, vão dividir a Ucrânia. Mas é o que eu acho. Vamos ver. Se tiver acordo de paz, né? Existem alguns analistas geopolíticos bem referenciados que dizem que eles dizem não acreditar que Pequim vai intermediar acordo na Ucrânia. E os argumentos deles são muito bons, tá? Veja, os chineses eles têm essa bandeira de atuar mais em bastidor. Então eles não gostariam muito de se ver no olho do furacão do conflito ucraniano. Faz bastante sentido essa posição. Eu li a proposta chinesa para o acordo de paz na Ucrânia e eu posso dizer, foi cheio de frase vazia e platitude. Aquelas coisas assim, vamos alcançar a paz, vamos dar as mãos, vamos cessar fogo, vamos melhorar a condição humanitária, mas ninguém fala como. Então achei bem ruinzinho o planejamento chinês, tendo por base a herança diplomática chinesa, que é das melhores do planeta, né, da história. Os caras são diplomatas há 6.000 anos. Então isso talvez demonstre realmente que os chineses não estão muito interessados em intervir no conflito ucraniano, não. Foi um plano bem ruim, tá? Sendo bem honesto, não faz jus à tradição chinesa. Então isso talvez dê um indicativo aí de que talvez continuemos com guerra. Os chineses não têm esse histórico de intervenção militar ostensiva, o que talvez também seja uma ideia de que eles não vão querer se meter na Ucrânia, né? Independentemente disso, eu acho que está bastante claro que o Biden já entendeu que ele não pode mais escalar o conflito na Ucrânia. Porque, bom, vocês viram o caso lá do drone americano, né, que foi derrubado por um jato russo. Inicialmente os americanos falaram que foi um míssil de um caça russo que derrubou o drone. Aí os russos liberaram as imagens, viram que os americanos estavam mentindo. A imagem é fantástica, né? O caça russo percebe o drone, aí ele vai na direção do drone. Um pouco antes ele começa a soltar gasolina e esse jato de gasolina pega no drone e derruba o drone. Ou seja, os americanos mentiram quando falaram que o drone foi derrubado por um míssil, né? Mas enfim, essa derrubada do drone não foi retaliada pelo Biden. Assim como ele não retaliou a morte do Khashoggi, assim como ele não retaliou o fim do contrato que eles tinham, o descumprimento do contrato com os sauditas que eles tinham na área do óleo, que os sauditas fizeram para aumentar o preço do óleo. Então está passando uma imagem de fraqueza do Biden, que já tem essa imagem mesmo, mas também que ele não pode escalar a guerra na Ucrânia. Ele não fez nada para contrapor o fato de seu drone ter sido derrubado por um jato russo, né? Mas eu não quero com isso diminuir a importância dos Estados Unidos, tá? De forma alguma. E outra coisa, tá? Tem gente, às vezes o pessoal acha que eu sou anti-americano, não tem nada a ver com isso, tá? Eu tento ser o mais analítico possível. Eu tenho críticas ao governo americano, como eles se comportam perante o mundo, mas adoro o povo americano,
Tenho amigos fantásticos nos Estados Unidos, de verdade, tá? Não tem essa vibe não, porque às vezes parece que tem raiva dos americanos, não tem nada a ver com isso. Eu questiono a conduta, em muitos aspectos, do governo do Deep State e da inteligência americana. Porque o povo americano sofre, exatamente por isso. Mas não se enganem, os Estados Unidos continuam um player importante no Oriente Médio, principalmente nas áreas militar, econômica e de ativos de inteligência. Eles dominam aquilo ali. Tem muita fonte de informação, muita fonte de inteligência, tá? A influência americana, se a gente for analisar, ela começa a cair em 2015, quando os americanos tentam derrubar o Assad na Síria, e o Bashar al-Assad é apoiado diretamente pelo Putin e indiretamente pelos iranianos também. Aí não conseguiram derrubar, o Assad está lá até hoje, governando. Outro cara que eu não pus na minha lista de grandes pensadores geopolíticos, o Assad é um, viu? Muito habilidoso, cara. Porra, Assad não é qualquer um, não. Pensar os líderes que a gente tem aqui no Ocidente. Macron, Biden, Trudeau, Olaf Scholz. Meu Deus do céu. Meda. Bom, é isso. Eu não quero diminuir a influência americana no Oriente Médio, tá? Eles ainda são um player pesado lá. Eu quero terminar esse vídeo. Antes de eu terminar o vídeo, eu queria dizer, eu devia ter dito isso no início, tá? Eu tô recebendo muito feedback das pessoas que estão me ajudando aí. Eu adoro os feedbacks. E um dos feedbacks que tem me dado é que o vídeo tem que ser mais curto. Eu concordo com isso. Esse vídeo eu não consegui fazer mais curto porque é muita informação. Eu estou tentando realmente reduzir. O que eu quero dizer com isso é, eu estou levando em conta o feedback de vocês. Eu agradeço demais por isso. Às vezes eu não vou conseguir seguir todos, né? Por exemplo, um dos feedbacks que eu tenho é mudar o fundo. Eu ainda não consegui fazer isso. Mas assim, por favor, continuem me ajudando, continuem dando os feedbacks, o que precisa melhorar, o que tá bom. Isso ajuda demais. Eu já vejo melhoras significativas nos meus vídeos, tá bom? Obrigado, viu, a todos. Mas eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão pessoal e vale um pouco pro Brasil também. Quando eu fui iniciar o processo de pesquisa para esse vídeo, eu tive a certeza que era mais um vídeo de geopolítica, um assunto que eu adoro, que eu amo, que eu entendo. E seria um vídeo de geopolítica. Mas eu fiquei um pouco assustado, eu confesso. E eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Para eu pesquisar sobre esse acordo, que na minha visão é o evento geopolítico mais importante do ano, eu posso estar errado, eu pesquisei em 76 sites de diferentes think tanks americanos. 76 think tanks, tá? Eu achei reportagens ou análises de inteligência em 4 desses 76. 4. Isso dá 5% dos sites. Eu vou repetir 5%, tá? Eu fiquei surpreso. Isso me levou a algumas conclusões. Primeiro é que o governo americano, o Deep State e a inteligência americana, eles estão vivendo um viés cognitivo de autovalidação. E está impedindo isso. Isso está impedindo a real compreensão do mundo por parte deles. E eu não falo isso com prepotência. É a sensação que eu tenho, de verdade. Eles estão num processo de ouvir o que eles querem ouvir. E eles estão fugindo da realidade. Quando você vê análise de inteligência de um órgão americano, é muito interessante. Ele é muito diferente de uma análise de inteligência por exemplo, de um russo e de um chinês. Como que é a análise de inteligência de um russo e de um chinês? É assim, olha. Todas as cartas estão na mesa. E tudo é permitido falar. A gente vai discutir abertamente sobre qualquer opinião, por mais absurda que ela possa parecer. Todas as estratégias que nós tivemos, todas as táticas, nós vamos pôr na mesa e vamos discutir. E assim, eles conseguem traçar um landscape bem rico sobre o que está acontecendo no mundo. E se uma das premissas estiver errada, eles conseguem consertar ou partir para outra premissa. É muito rico você ler uma análise de inteligência dos russos ou dos chineses. Qual que está sendo o problema com os norte-americanos? Eles partem de premissas fixas, inafastáveis e absolutas. E o discurso deles está completamente viciado.
Então eles têm algumas premissas que são inafastáveis, e a pergunta que eu faço é: e se a premissa no mundo real estiver errada? Você acabou de boicotar com todo o seu processo de coleta de dados, análise de inteligência e produção de informação. Tá entendendo? E por que eu estou falando isso? Eu acho que isso, na verdade, tá pegando no Ocidente. A gente, de alguma forma, as pessoas estão abdicando do processo de pensar e viver o mundo conforme a realidade. Eu montei o canal para isso, e é por isso que eu peço que se essa mensagem toca o coração de vocês, e vocês acham que pode ajudar alguém que está muito enviesado, que está muito ideologizado, eu peço que compartilhem, que curtam o vídeo, se inscrevam também. Eu realmente estou acreditando que a gente está vivendo esse viés cognitivo de autovalidação. Então o que acontece? Quando você lê esses relatórios dos americanos e dos europeus também, tá? Você vê, é estarrecedor, porque a análise de inteligência deles é completamente enviesada e recheada de suposições. E muito assim também lacrador, muito politicamente correto. Parece que o agente que está escrevendo, ele é obrigado a adotar um discurso, mesmo que ele pessoalmente saiba que aquilo está errado, ele não quer mais se contrapor à burocracia. Então, para não ter dor de cabeça, ele escreve o que o chefe quer. Entendeu? Só que assim, a produção de inteligência dos americanos está caindo. Tanto é que eles não conseguiram, tanto isso é verdade, que eles não conseguiram prever esse acordo entre iranianos e sauditas. E talvez eles estejam com um leak dentro do serviço de inteligências. Talvez aquilo que eu falei, um novo Aldrich Ames, um novo Robert Hansen, uma nova Ana Montes. E aí? Você vai continuar nisso? Você acha que vai dar certo isso? Não vai, né? Outra coisa que é impressionante nos relatórios americanos é que eles dividem o mundo entre o bem e o mal. Óbvio, eles são bem, né? E os sauditas também, por exemplo, são bem porque são aliados dele. Agora, os iranianos são o mal, os outros... É uma visão preta e branca do mundo. O mundo não é cinza para eles. E é simplesmente errado. O mundo não é assim, né? Ele é super complexo. Você não pode ter uma visão tão simplista. Chega a assustar, né? Então essa divisão entre heróis e vilões é assustador. Eu vou dar um exemplo prático disso, tá? Eu estava lendo o relatório do Hudson Institute, que serviu como fonte para esse vídeo. Mas eu aproveitei pouca coisa do relatório. A principal preocupação do relatório do Hudson Institute era o machismo no Irã, como que o uso obrigatório do hijab oprime as mulheres iranianas, e como todos nós devemos seguir o exemplo de um diplomata suíço que vestiu um véu preto para demonstrar solidariedade às mulheres iranianas vítimas do patriarcado opressor. Era essa a análise do Hudson Institute. Depois de tudo que eu falei, eles reduziram a questão do Irã a machismo, hijab e um diplomata lá que protestou. Tá? Já no relatório da Carnegie, a alegação era basicamente assim, ó. O Irã é um país do mal, ele é malévolo, ele destrói tudo que ele toca. Esse governo não tem mais legitimidade, o povo está revoltado com o governo de Teherã e o Irã está condenado à perda da influência regional. Ok, lindo. Eles acabaram de fazer um acordo com os sauditas, de mãos dadas com os chineses, indiretamente de mão dada com o russo, e eles estão perdendo influência regional. Então o Carnegie chega à conclusão que o povo está revoltado, o Irã vai perder influência e que o Irã é do mal. É isso. Né? Isso vai levar a alguma coisa? Vai enriquecer a análise de inteligência americana? Vai melhorar a situação do povo americano? Não vai. Eu sinto dizer, tá? É aquilo. Fazendo analogia, eu acho que assim, isso é uma doença que está acometendo o Ocidente. Nós estamos abdicando de pensar e talvez aí em prol de uma agenda politicamente correta. Eu li um comentário num vídeo que eu vi, o cara fantástico, ele falou assim: os eurasianos estão jogando Age of Empires e os americanos e os europeus estão jogando Call of Duty. Pois é. E é isso mesmo. Então veja, gente, os russos, os chineses, os iranianos, os sauditas, os israelenses, eles estão tentando se colocar no mundo, ampliar seu arco de influência geopolítica, empoderando suas nações. Tá? Enquanto isso, o Ocidente está discutindo linguagem neutra, gordofobia e etarismo. Nossa, essa é a discussão no Ocidente. Alguém acha que isso vai dar certo? O Ocidente está quebrando. Aí o auge, o Paramount, é essa quebra do banco Silicon Valley Bank.
o resgate do Credit Suisse pelo UBS. Tá? Eu li a mensagem que a Christine Lagarde fez sobre o resgate do UBS, e um negócio assim, assustador. Eu vou ler aqui para vocês vou traduzir aqui do inglês rapidão, ó. Rapidão. Olha o que a Christine Lagarde falou. Eu dou boas-vindas à atuação do SWIFT no sentido de chancelar as decisões do governo suíço. Essas decisões são fundamentais para reestruturar a ordem do mercado e as condições para estabilidade financeira. A zona do euro é uma área resistente, é uma zona resistente, com grande capital poderoso e posições com liquidez. Nossa política é totalmente equipada para promover liquidez e dar suporte à área do euro, à zona do euro, preservando assim uma política monetária saudável. Cara, o banco acabou de quebrar. Ela me faz um pronunciamento desse, como se tudo estivesse bem. A gente está abdicando de pensar e está querendo viver no mundinho real de sei lá quem. Gente, para resgatar o Credit Suisse e para amainar os efeitos da quebra do Silicon Valley Bank, foi preciso a intervenção dos seguintes bancos. Tá? O Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Banco Nacional Suíço e o Fed. 6 instituições poderosíssimas para não haver uma nova crise subprime como houve em 2008. Isso se não houver a crise, tá? Esses bancos centrais, eles estão privatizando os lucros e socializando as perdas. Eu não mudei de assunto. Eu estou falando da crise do Ocidente, que eu vi a partir dos relatórios americanos sobre o acordo Irã-Arábia Saudita. Tá? Aí o Ocidente, assim, ó, os bancos centrais privatizando lucro, socializando perda, tendo que resgatar banco. Aí o Ocidente, o que faz? Em desespero, coloca o Vladimir Putin, como lista de procurados no Tribunal de Haia. Porra, agora você vai resolver o problema. Nossa, agora o Putin ficou com medo. Meda. Agora ele tremeu nas bases. Porra. Dá pra perceber que não vai dar certo. Então assim, a gente tem um cenário em que a Rússia aparentemente está ganhando na Ucrânia. Eu não estou falando que isso está acontecendo, mas provavelmente os russos estão ganhando. A China está ampliando seu arco de influência, virando uma líder diplomática e quebrando os Estados Unidos através do endividamento público recorde nos americanos. A gente está vendo a formação de uma nova Liga Árabe. Junto com essa nova Liga Árabe, a gente tem a Rússia, a China, mais os árabes juntos. E enquanto isso, os Estados Unidos estão discutindo a política de banheiro trans no exército. Alguém acha que isso vai dar certo? Parabéns aos envolvidos e boa sorte aos que ficam.